questão estabelece uma relação do mundo contemporâneo, ou seja, do nosso mundo recente, com a história antiga. Basicamente, uma relação entre aspectos da Constituição Brasileira de 1988 e aspectos da política na Roma Antiga. Vamos ler os dois textos, então. Texto 1. Plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação, em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. A principal distinção entre eles é a de que o plebiscito é convocado previamente à criação do ato legislativo ou administrativo que trate do assunto em pauta. E o referendo é convocado posteriormente, cabendo ao povo ratificar, ou seja, confirmar ou rejeitar a proposta. Ambos estão previstos no artigo 14 da Constituição Federal e regulamentados pela Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Agora o texto 2, que trata de um tema da história antiga de Roma. Os tribunos da plebe, a princípio 2 e mais tarde 10, eram invioláveis. Os tribunos da plebe eram magistrados na República Romana, que eles surgiram, que defendiam os interesses dos plebeus, ou seja, dos cidadãos pobres da Roma Antiga. Tinham o direito de poder socorrer o cidadão ameaçado por um magistrado e interceder ou anular atos ou decisões que julgassem prejudiciais aos plebeus. Podiam reunir a Assembleia da Plebe e fazer votar o que tinha valor de lei para os plebeus. O plebiscito é uma decisão da plebe que surgiu na Roma Antiga. Quando a Assembleia da Plebe decidia algo, isso tinha caráter plebiscitário, ou seja, tinha poder de lei. Aí o enunciado diz o seguinte: as análises dos textos e da história revelam a relação de herança de práticas políticas romanas na estrutura brasileira atual. Na construção de uma mentalidade cada vez mais cidadã, a semelhança entre as duas experiências se encontra no. Então, a semelhança entre os plebiscitos de hoje em dia, a participação popular atual, no caso prevista na Constituição brasileira, com a participação da plebe na estrutura política da Roma Antiga. Letra A. Exploração dos plebeus romanos e do povo brasileiro contemporâneo. Não é essa a semelhança. E os textos nem tratam dessa questão da exploração. Portanto, essa letra A está falsa. Letra C. Superioridade incontestável do poder legislativo sobre o poder executivo. Também o texto, nem o primeiro nem o segundo, tratam dessa relação entre o poder legislativo e executivo. A letra D, restrição democrática garantida apenas aos grupos privilegiados em cada contexto. Os dois textos não tratam da democracia e nem de grupos privilegiados. São textos que tratam da participação popular nas decisões. Poder de coesão popular em manifestações pelos direitos de todos. Nem sempre os plebiscitos de hoje no Brasil e da Roma Antiga eram marcados pela coesão popular. Muitas vezes havia intensos debates, muitas polêmicas, como naquela época e em nossos dias. Portanto, essa também não responde à questão. A resposta é a letra B de bola. A semelhança está na conquista do direito de decisão em situações polêmicas. Exatamente, os plebiscitos, tanto na antiguidade quanto no Brasil contemporâneo, são convocados para deliberarem sobre questões polêmicas. Então, portanto, a letra B responde à questão.